Olá pessoal, tudo bem? Professor Wilton, língua portuguesa. Vamos então ver hoje o segundo módulo do nosso curso de reta final para os Correios. Vamos lá então. Hoje nós vamos tratar dos seguintes tópicos: tipologia textual e emprego das classes de palavras. Vamos à questão número 1, aqui da nossa. Olha aqui. Gente, ele diz: observe o primeiro parágrafo do subtítulo Ligação entre medo e ansiedade e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante. Então, ele está dizendo aqui para nós que, eventualmente, ou melhor, pontualmente, pode aparecer alguma dessas tipologias, mas que vai predominar será qual delas, hein? É o que ele está querendo que descubramos. Vamos lá. Primeiramente, vamos revisar aqui quais são as tipologias textuais. São 5 tipos, tá, gente? Então, você vai ter, ó, não confundir aí tipo de texto com gênero de texto. Tipo textual, tipologia textual com gênero textual, tá? Você vai ter 5 tipos. Gênero você vai ter praticamente infinitos aí. Você vai ter o blog, a entrevista, o conto, o poema. Você vai ter o que mais? A entrevista, a reportagem, a notícia. Enfim, cada um deles cabe aqui dentro, ó, de um desses 5 tipos aí, tá bom? Vamos então aqui para primeiro, primeira tipologia narrativa. Conta uma história para a gente. Então ele vai ter personagem, vai ter enredo, os elementos da narrativa, o tempo, ou seja, quando aconteceu, o que aconteceu, com quem, onde, o espaço, né, que é o onde. Então, a segunda é a tipologia descritiva, em que ele vai fazer a descrição de alguém, de algo, descrição de um fato, de um acontecimento, tá certo? Então, tipologia dissertativa. Tipologia dissertativa, ele vai defender uma ideia, tá? Vai dar a opinião dele, por exemplo, se tem um artigo de opinião em que o autor, né, ele vai falar sobre alguma coisa, dando a opinião dele sobre algum tema, tá? E ele poderá ali colocar também seus argumentos, tá? Dizer por que que ele defende aquela ideia baseado em quê. Tipologia expositiva apresenta conceito, ideias, informa algo para a gente. Por exemplo, você pega um livro de geografia, de histórias, ali é a tipologia expositiva, tá, gente? A notícia, por exemplo, ela expõe algo para a gente, né? Bom, ela informa algo, não é? Gente, e a tipologia injuntiva? A injuntiva é a receita de bolo, tá? São também, é aquelas placas, por exemplo, que ele, ali está no gênero, né? Está na tipologia injuntiva, ali, quando você vê aquelas placas, aqueles avisos, não fume, não é? E dando orientações em geral, o manual de instruções, você compra um aparelho novo, né, eletrônico, ele vem com um manualzinho dizendo, olha, antes de ligar o aparelho, faça isso, leia o manual, não use isso, não use álcool para limpar e tal, enfim. É tipologia injuntiva, né? É só lembrar de receita culinária. Então, ensina ou instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Sendo assim, pessoal, vamos ver em qual dessas aqui, ó, se enquadra este texto, tá bom? Vamos ver então, ó. Ele diz: o medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, tem aqui, ó, fica nervosa durante primeiros encontros, fica apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa. Então aqui, pessoal, nós temos o quê, ó? Características. Nós temos adjetivos. Ela fica temerosa em relação ao futuro. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, é o que dificulta a superação do medo, prolongando o sofrimento emocional. Aqui, pessoal, dá para a gente ver aqui por estas características destacadas que ele está fazendo uma descrição, não é? Descrição, ela tem essa característica, o texto, a tipologia descritiva, ela se utiliza muito de adjetivos, né? Que o adjetivo é a palavra, é a classe de palavra que serve para caracterizar os seres. Portanto, aqui, ó, vai predominar o quê? A descrição. Gente, esse texto, você percebe aqui que ele está argumentando, defendendo um ponto de vista, defendendo ideias? Não, né?
Então, aqui, ó, mesma coisa, dissertativo também, né? Ele não está dissertando, falando sobre algo no sentido de expor, de dar informações, no sentido de. Observe que até você pode dizer, está dando informações, sim, mas ele está descrevendo o estado, não é? Em que a pessoa se encontra quando está falando sobre o medo e a ansiedade, né? Então, você também não vai ter aqui narração, não tem personagens, enredo, espaço, tempo, tá? Então, o que aparece mais aqui, o que predomina é a descrição. Também ele não está dando instruções para a gente, ensinando a fazer algo, não tem aqui um procedimento, então ele também não é injuntivo, tá, gente? Então, corta isso aqui também. Portanto, gabarito letra A. Vamos para a próxima questão, certo? Na próxima questão, não, peraí, número 2, desculpa. Na número 2, ele diz o seguinte: leia o segundo parágrafo, leia o texto, né, apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada. Gente, aqui na segunda questão, ele diz: dentre as várias áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas. Opa, um adjetivo aqui, com vestígios históricos e pré-coloniais, caracterizando aqui o vestígio, ó, histórico e pré-colonial. Ele diz: identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do estado, Forquilha, Sobral e Irassuba, a região de Cariri, Crato e Nova Olinda e o Sertão Central, Quixadá e Quixeramobim, são palcos de manifestações rupestres. Então aqui, ó, mais uma característica, tá, gente? Então aqui, ó, já vimos que. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, ele está aqui, olha só, a primeira, dissertativa. Vamos ver aqui, ó. Ele está defendendo uma ideia, está expondo a opinião dele sobre estas cidades mencionadas, pessoal? Não está, não é? Ele não está defendendo a opinião sobre estas cidades, não. Ele está dando instruções, dando orientações, não. Então não é injuntivo, tá bom? Tampouco injuntivo. Ele está narrando, aqui tem personagens, tem um enredo, não é dizendo quando, onde aconteceu alguma coisa, não, né? Então também não é narrativo. E o último aqui, vamos ver este último. Já vimos aqui, ó, no dissertativo, né, que ele não está expondo ideias, ele não está aqui, ó, no argumentativo. Olha só, o argumentativo. Aqui ele vai ter, deixa eu voltar aqui, pronto. Aqui no argumentativo, ele está defendendo pontos de vista e mostrando argumentos para sustentar as suas ideias? Não, não é? Vimos que não. Então vai sobrar o quê? Descritivo. E onde é que está essa descrição? Aqui, ó, vestígios. Lá tem vestígios históricos e pré-coloniais, regiões cujas características são quais? Ó, regiões litorâneas. Que mais? Ó, são palcos de manifestações rupestres. Tudo isso é o quê? São características, tá, destas localidades aqui, destas cidades descritas, portanto, texto descritivo, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3. Ele diz: o terceiro parágrafo é predominantemente, olha só, qual é a palavrinha que está aqui, ó? A gente vai ficar ligado nisso daqui, tá, gente? Que às vezes tem candidato que diz assim, ó, essa questão aqui tem que anular, porque merece um recurso, porque aqui, sei lá, tem elementos narrativos, mas também há elementos descritivos. Então, tem os dois, então tem que anular essa questão e tal. Não, ele está falando, ó, predominantemente. Pertence às tipologias textuais, vamos ver aqui, olha só. Gente, aqui na 3 ele diz: para a socióloga britânica Rebecca Coleman, de Goldsmith Universidade de Londres, as redes sociais e o mundo digital passaram a produzir agoras diferentes, ou seja, momentos diferentes, e não um único agora, uniforme e coeso. Bom, gente, aqui a gente já viu nesses destaques amarelos que há descrições aqui. Concorda comigo? Olha só, em suas pesquisas ela se dedica a entender como esses diferentes presentes são moldados por meio de diversas plataformas e práticas. Observe que ela está também aqui fazendo o quê, ó? Olha só, ela está expondo uma opinião,
tá? Defendendo uma ideia. Vamos ver aqui, ó. Ela diz: são moldados em suas pesquisas, ela se dedica a entender, não é? Como esses diferentes presentes são moldados por meio de diversas plataformas e práticas. Rebeca indica que, olha só, gente, ó, indica que, então ela defende um ponto de vista aí, ó. Com o advento do digital, passamos a lidar com ao menos três agoras diferentes. Ela vai descrever cada um, ó. O agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Então, aqui existe uma descrição aí. Aqui, gente, como tem descrição, já dava para a gente marcar gabarito aqui, tá certo? Que o único que tem descrição é este aqui, ó, tá certo? Mas aí, vamos ver aqui, ó. Ela diz artigo e blog. Pessoal, isso aqui é blog, isso é um artigo, né? Não é. E ele diz dissertativo e injuntivo. Vamos ver aqui no injuntivo. Injuntivo, gente, é aquele instrucional, né, gente? Normativo, um texto em que ele vai dizer, vai indicar procedimentos. Não é, tá? E narrativo, ele tá. Aqui tem personagens e enredo, não é? Tem aqueles elementos da narrativa, quando, onde, o que, tá? O espaço, o tempo, não tem, né? O enredo. Então, também não é letra A. E isso aqui é uma entrevista? Não, né? Então, a gente vai ficar com a letra E mesmo.